O Rio São Francisco é um palco de histórias onde a realidade se mistura com a magia. Em suas águas navega o mito do vapor encantado, um navio incrivelmente iluminado que só é visto por quem está profundamente ligado ao rio. Por 6 anos, a escritora e cantora Lourdes Barroso fez do velho Chico seu lar, navegando entre vapores, carrancas e os segredos da barranca. Em uma curva solitária do rio, Lourdes Barroso viveu o encontro que mudaria sua percepção sobre a lenda. Ela viu o vapor iluminado. Com vocês, Lourdes Barroso. Sou Lourdes Barroso, escultora das carrancas de São Francisco. Residi em Pirapora. Hoje estou aqui na Bahia, em Serrinha, Bahia, cidade de Danã. Eu quero contar, numa dessas minhas viagens, o que aconteceu às 6 horas, mais ou menos, da tarde, no vapor de Jamin Guimarães. Nós íamos para Bom Jesus da Lapa. E chegando, porque realmente o vapor saía de Juazeiro e já voltava para Pirapora. E umas 6h30, mas 6 para 6h30, estava se escurecendo. Eu estava conversando, como costumava fazer, muito calor, junto com os timoneiros, ali na frente do vapor. Dava seu Cecílio Borges, estava meu marido, comandante Barroso, e mais outras 10 pessoas. E eu olhando, e é claro, né? Com aquele ventinho, né? Porque é muito calor a viagem assim no rio. De repente eu avistei um vapor. Um vapor muito bonito, era em Nóvole. As luzes eram lilás, mas era muito grande o vapor, cheio de gente, pessoas assim que eu não via assim muitos jovens, eu via mais era assim, pessoas desse deitados. Aquelas senhoras tudo bem vestidas, olhavam para mim e estavam numa distância de uns 10 metros. E eu fiquei perguntando ao meu marido que vapor era aquele, se era o Engenheiro Alfredo, que era o vapor maior que tinha na navegação de São Francisco. E eles falavam: ora, seu Barroso era muito brincalhão, e também o timoneiro. E eles ficaram quietos. E eu perguntava, que era para o vapor encostar, para poder eu perguntar como estava lá Pirapora, pois nós íamos subir do rio e eles iam descer. E estavam para apostar em todos. E nada. E as horas iam passando e eu olhando e eu fiquei assim, muito querendo saber como é dos marinheiros, querendo ver os marinheiros, mas só via assim os passageiros. E de repente, o que me chamou também a atenção era uma senhora muito bem vestida, que ela olhava muito para mim
era uma senhora muito simpática. E eu querendo que o vapor encostasse logo para eu perguntar como era que estavam meus filhos. Isso foi na época de 70, pai, foi 71, 72. E nada, que o vapor me encostava. Mas só que eu sabia que estava navegando, porque olhava para a margem e estava vendo as árvores. O vapor navegando. Nisso, eu viro para meu marido e pergunto por que ele não ajeita lá na navegação, na companhia de navegação, colocar também as lâmpadas fluorescentes. Muito linda aquela lâmpada, muito forte, era capaz de encontrar uma agulha. Eu comprei isso. E assim, de repente, desaparece o vapor. Quer dizer que já estava quase noite. As árvores já enxergava-se, já quase escuro. E o vapor desapareceu, assim, na minha vista. Aí eu imaginei que fosse assim, que eles entraram numa curva, né? Como é normal, ia ter muitas curvas. E de repente, todos calados, ninguém conversava comigo. Barroso, seu Cecílio Borges, que brincava muito, assim ficou quieto, calado. Era assim umas 2 horas, 2 léguas, aliás, para chegar em Bom Jesus. E eu perguntei a Barroso, olha, o vapor, ele acho que entrou numa curva. Aí eu pergunto, quantas léguas tem ainda daqui para Bom Jesus? Já estava avistando assim estava avistando já Bom Jesus tá lá. Mas eles nem me respondiam. Chegamos em Bom Jesus, eu fiquei, me arrumei logo, que é para nós irmos para a igreja, que era época assim de festa, acho que era época de julho era julho, para ver a festa do Bom Jesus, pelo menos que é missa. Bem, aportamos e fomos para a igreja. Terminada a nossa visita, nós fomos para um barzinho onde nós costumávamos comer uma farofa tal coisa. E lá eu, como não vi nenhum marinheiro na igreja, eu esperei que nesse barzinho encontrasse os marinheiros, que era para poder se darem notícia, inclusive de meus filhos, que ficou com babás, e com a minha vizinha, que era a esposa de marinheiro. Fomos, comemos a farofa, nada, marinheiro nenhum. Voltei triste. Aí dormi. Quando foi no dia seguinte, era bem cedo. Aí, após o café, aí fui lá para a casa do Leme. E justamente nessa hora, ele já tinha pego o timão, né? Aí quando ele me viu, ele deu uma gargalhada e falou para mim, ô mulher danada, você ontem quase que você ia botar tudo a perder e você ia ficar assombrada, e eu não tinha nem uma tarrafa e nem uma rede de peça. E aquilo eu fiquei assustada. Ué, por quê?
Aí, e Barroso também começou a falar. Aí Barroso me falou, olha, doido, esse vapor todo mundo conhece. Quer dizer, os bem antigos. Aí seu Cecílio me falando, olha, eu estava olhando se tinha, lembrando se tinha alguém aqui com uma tarrafa ou uma rede. Porque se nós contássemos a você, você ia ficar assombrada, era só jogar a rede ou a tarrafa para você voltar a sítio. Mas não tinha, nós ficamos calados. Aí me falou, há muitos anos, na época, o meu avô já falava desse vapor encantado. Esse vapor, nisso, outros que estavam próximos também falaram. Meu avô, tu dizia, meu pai, sempre viam esse vapor. Quer dizer, nessa hora, meu Deus, eu fiquei assustada, né? E que estava chateada porque os marinheiros não estavam para dar notícia de Pirapora, né? Que quando encostava assim um vapor, nós perguntávamos, às vezes alguém morreu, não, alguém casou. E também olhar também para os meus filhos, que seu Aurimo, que é a esposa dele, que estava com meus filhos. E nada disso aconteceu. E foi isso. Aqui tem a diário de volta entre vapores carontas. Tem um pouco dessa história. Aí quem quiser, quem se interessar, pode procurar aqui na rua Reginaldo Ribeiro, 197, bairro aqui em Serrinha.